Pai nosso que nos estais aqui, santificado seja o seu nome, justificando a sua ausência na indiferença dos homens com cuidado à natureza, desprezando assim a sua vontade. Perdoai, Senhor, o nosso descaso diante dessa sujeira causada por nós mesmos. Minha culpa, nossa máxima culpa, em não cuidar com dignidade do teu reino, Senhor, prejudicando todo o ecossistema desse rio, condenando-o a não existir mais. Os meus filhos, os seus netos, jamais tomarão banho neste rio se não fizermos nada. Quando eu encontrei com a poesia de Fernando Pessoa sobre o rio que passava na minha aldeia, né, ele falando deste rio que era o Tejo, né, eu constatei que eu também tinha um rio que passava dentro de mim, era o meu Rio do Choro, que eu, quando era garoto, pequeno assim, eu ia com meus tios, meu pai, tomar banho lá no final das Palmeiras, né, depois de uma praia deliciosa, que é a Praia da Amizade, Praia do Anil, que já não existem mais. E como era limpo esse rio, e esse rio eu também brincava de pique-esconde com meus amigos, eu pegava girino para fazer experiência, e ele passava também no meu colégio, que era o Grupo Escolar Lopes Trovão, né? Ele banhava o colégio, né? Mais tarde o CNA, que era o Colégio Estadual Arthur Vargas. Então também, quando eu queria gazetear ou matar uma aula, eu também usava o rio, né? E também usei o rio para fugir da polícia, quando eu e meu primo a gente fazia boca de urna, né? Da época só tinha o Arena o MDB, era a ditadura militar, e lógico a gente era MDB, e aí a gente fugia da polícia, né, na época de boca de urna. Então mais tarde eu fui crescendo, né, e daí eu acabei sendo professor no CNA, que é esse colégio Arthur Vargas, onde passa esse rio. E aí, no projeto de valorização do patrimônio artístico, cultural, ecológico da nossa cidade, eu dedicara com o livro Ouricense e Mirra, do meu saudoso Alípio Mendes, comendador Alípio Mendes, que falava que esse rio, ele primeiro se chamou Galixo, que lembrava os rios dos países de Gales, né? Toda aquela ambientação de fauna, né? Aquela fotografia bonita que era. E então ele se chamou Galixo por isso. E depois chamou-se Gazeiro porque era na margem do rio que eles limpavam o lampião a gás que iluminava a cidade. E depois Rio do Choro, porque as lágrimas que desciam das negras escravas que eram açoitadas na fonte da alma, né? Que é aonde nasce o rio, que muito delas serviam de ganho para os fidalgos em decadência, né? Que forçavam as suas negras a se prostituírem, e também pelo açoite do feitor, malfeitor, né? O algoz, né? Obrigando a almejar as roupas, né, dos fidalgos, né, dos senhores, né, da época, né? Então a sua lágrima corria pela cidade, então se chamou Rio do Choro, em referência a esse sofrimento do povo
africano, principalmente as mulheres negras. E daí, quando a gente fez essa valorização do patrimônio histórico, nós instituímos também a Violada das Flores, que sair ali da Casa de Cultura. Primeiro a gente conseguiu tombar 18 prédios com o grupo teatral Revolucena, a gente encenou o Rio, deu voz ao Rio, né, o personagem Rio do Choro. Quem fez o primeiro foi o ex-prefeito José Marcos Castilho, que incorporou o Galixo, o Gazeiro e o Rio do Choro, né, e reclamava a sua poluição. O Carmélio Dias também participou também da outra versão, que já era chora o Rio, Rio chora, chora o Rio, Rio chora. E daí quer reivindicar a limpeza desse rio, né? E a gente então instituiu na Casa de Cultura, que é a primeira Casa de Cultura do Estado, o Dia da Violada das Flores, né? Naquela época não tinha o 20 de novembro, né, que é o Dia da Consciência Negra. Então nós fazíamos na semana do dia 13 de maio, que era comemorada a Lei Áurea, né? E a gente saía da Casa de Cultura tocando viola, batuques, né? E íamos até, isso cheio de flores, íamos até lá perto da Fonte d'Alma, né? E fazíamos a nossa preces, né? E jogávamos flores, né, para aquele ambiente, né, relembrando um pouco, né, e tentando acalentar o momento histórico do sofrimento daquelas negras escravas, né. E isso era muito incrível da gente poder prestar essa homenagem. E daí, depois, com Companhia da Lua, nós vivemos a necessidade de fazer uma peça contra a poluição dos nossos rios aqui da nossa cidade, das cachoeiras, das praias, porque a gente viu que a gente estava perdendo tudo com a poluição dessas praias, desses rios, né? Porque o que a gente fez, né, e o que foi feito quanto poder instituído, foi tudo aniquilado, sucateado, que eram as estações de tratamento de esgotos em vários locais. Porque eu não estou falando como vítima, mas eu também fui um operador, né, da questão política de ser um cargo como secretário de Cultura, Esporte e Turismo. A gente começou a trabalhar essa despoluição desses rios, dessas praias, mas depois perdeu-se de vista. E aí então a gente resolveu fazer esse espetáculo, e aí a gente criou, através da poesia de Fernando Pessoa e de Caetano Veloso, a música Chora o Rio, Rio chora, chora o Rio, Rio chora, chora o Rio, Rio chora, chora o Rio, Rio chora. Onde eu nasci passava um rio que passa num lugar sem fim, igual sem fim minha terra passava dentro de mim. Passava como se o tempo nada pudesse mudar. Passava como se o rio não desaguasse no mar. E o que se vê através do reflexo desse rio, que já se chamou Gazeiro, devido à limpeza dos lampiões em seu leito, do choro devido ao sofrimento dos desprovidos filhos de Eva.
Eva ou dos desprovidos filhos de Deus. A carne mais barata do mercado é a carne negra. E o choro que não... E aí nós fazíamos o inventário, por exemplo, de um pneu que demora centenas de anos para poder se diluir no meio ambiente, né? Um plástico, né? Que nós estamos vivendo ilhas e ilhas de plásticos, né? Não é só o Rio do Choro que faz parte da minha vida, o Rio Bracuí, o Rio Camurim, onde eu dei aula há muito tempo, e eu sempre fiz um trabalho de pesquisa de campo, né? E eu já ia à cachoeira lá no Camurim e tinha a história do pé de Deus e pé do demônio, né? E nós fomos lá pesquisar e tal, e o pé de Deus e o pé do demônio, que tem realmente lá essa marca na pedra, na verdade, você ampliando, é uma lenda muito grande de toda a América Latina, né? E também na margem do Rio Negro, né? Que fala sobre a história de Tomé, um dos apóstolos de Jesus Cristo, que saiu para pregar, né? Eles saem para pregar, e ele andou por aqui, e ele andava com uma gazela, que na verdade não é o pé do demônio, é o pé da gazela, e o bastão dele, o pé dele, porque ele entrava em conflito com os indígenas em várias questões. Uma delas, mais braba, era a poligamia, né, que era natural entre os indígenas, e daí ele criava uma arenga com os índios, e daí ele pisava com o bastão, né, naquela pedra, deixava a marca e ele voava junto com a gazela dele. Então, essa é uma das lendas. Depois, eu fui agora há pouco tempo, né? Não tão pouco tempo, né? A gente foi gravar de novo lá, e aí foi muito difícil para a gente encontrar essa marca, porque está muito poluído, várias casas e tudo, e não dá de jeito nenhum para você dar um mergulho no rio nem na cachoeira, né? Assim também como você vai na Cantagalo, né, ali no Garatucaia, também está poluído. A cascata, que era, tinha um bar maravilhoso e era a cascata da Monsuaba, está poluída. Como também as praias, por exemplo, a praia que eu tomei banho de mar, aprendi a nadar, que foi a costeirinha ali da Praia do Anil, onde está os Três Reis Magos, ali que eu aprendi a nadar, né? Meu avô morava ali na Praia do Anil, meu avô Gaspar, e a gente passava muito final de semana ali para tomar banho de mar e tudo. Hoje a praia está poluída. Tinha a Praia da Amizade, que não existe mais, que a gente atravessava a Rua do Comércio para se deliciar. Então eu vivi essa maravilha. Quando se polui o rio, polui também o mar, porque nem o rio nega a sua ida para o mar. O rio, ele serve para a inspiração do poeta, da vivência daquela criança, com o equilíbrio, né, da cidade, a mata. Nós, então, da cultura caiçara, né, que vivenciamos isso intrinsecamente, né, de ver lá o seu tio fazendo rede para ir pescar, consertando a rede, né, para ir pescar, de você ir jogar uma linha lá para pegar um peixe, tanto no rio, quanto na praia, quanto na beira do mar. Então isso é muito forte, né? Por exemplo, o rio Ariró, onde tem a melhor água da cidade, inclusive a água mineral de lá, né? Nós compomos a música, eu, meu querido amigo Mauro Naschi, Bruno, né? Fizemos a música líquido divino, líquido do amor, líquido da perfeição, Senhor, mata minha sede, alimenta minha alma, recria meus momentos, fonte da vida, mata minha sede, alimenta minha alma, recria meus momentos, fonte da vida.
mata minha sede, alimenta minha alma, cria meus momentos, fonte da vida. Essa música, por exemplo, ela faz parte da peça teatral Vida e Paixão de Cristo, na hora do batizado de Jesus, né? Então, e faz parte também do Chora Rio, Rio Chora. Então, quer dizer, é fonte inspiradora, e a maior fonte inspiradora, eu gostaria de cantar, é essa beleza, essa alegria dessa pureza que é a natureza. Beijo na boca, sabor de abricó. Pitanga, canga, tanga. Beijo na boca, sabor de abricó. Pés descalços na areia, sempre a caminhar. Brisa do vento a me maravilhar. Pés descalços na areia, sempre a caminhar. Com o passar do tempo, a minha preocupação com os rios, né, que eu convivia, né, e com o meio ambiente foi aumentando, né, porque você foi vendo os rios sendo poluído, né, sendo virado vala de esgoto, né, e daí a necessidade de gritar, né, de dar voz a esse rio. Então, junto com a Companhia da Lua, né, a gente resolveu ampliar, né, e envolver também os jovens, as escolas, para poder ampliar esse grito, né, e aí a gente fez o Chora Rio, Rio Chora, nas comunidades da Jacuecanga, do Frade, né, do centro da cidade, e lá também, lá na Ilha Grande, no Abraão, né, ali no Bougainville. Como é que pode uma praia daquela ser poluída, né? Então, esse é o nosso grito, esse é o nosso combate, porque o meio ambiente, ele não é infinito, ele é finito. Se a gente não cuidar, ele morre. Você que está vendo a gente, quantas praias você ia quando era criança e não vai mais? Quantos rios que você ia quando era criança e lá você nem chega perto porque a caatinga é grande demais? Então nós precisamos reagir. Reagir é cobrar como cidadão políticas públicas de preservação e manutenção do meio ambiente. Aqui é o aterro do São Bento, né? Aqui existiu a praia do São Bento até a década de 70, e aí foi aterrado, o rio foi desviado, aqui está o Rio do Choro, poluído, a praia se acabou, fizeram os campos, havia também campos de futebol, né? O mar ia até lá embaixo, e a gente ficou sem a praia do São Bento, né? Que também não era tão boa assim, porque o rio já era poluído, né? Mas a gente ainda tomava banho de mar aqui. Só restou pra gente aqui a costeirinha, que é logo ali, devido à questão da correnteza, ela não é poluída, né? E então eu fico olhando como a gente perdeu, né? Praias, perdeu cachoeira, perdeu rio. O prejuízo da falta de balneabilidade nas praias brasileiras são incalculáveis. É cerca de 40 bilhões anuais. Então, não ter praia com balneabilidade, além de ser prejudicial à saúde, é também uma questão econômica, né?
E a gente só lamenta, né? E só lamenta, e só lamenta e protesta com a nossa peça, né? Com o grupo Companhia da Lua. Antes era o grupo Teatral Revolucena e agora, graças a Deus, estamos fazendo esse vídeo que conta um pouco da história desse rio e as condições, né, da poluição, da falta de interesse dos governos estabelecidos, eleitos pelo povo, em preservar a natureza e a ecologia. O sol foi embora, eu vou também. O sol foi embora, eu vou também. Aqui é a Praia do Anil, onde eu aprendi a nadar quando tinha uns 4, 5 anos de idade, né? E era a praia da cidade. A estação de trem é aqui ao lado, vinha o trem de passageiro, né, aos finais de semana, trazia centenas, milhares de pessoas de Barra Mansa, ali da Redondeza, Rio Claro, Lides, para tomar banho de mar e à tarde voltava para Barra Mansa. Agora está poluída, né? Há muito tempo. Você já imaginou quanto que não renderia, quantos empregos não estaria aqui, as pessoas trabalhando, né? Porque com balneabilidade é direto, né, a frequência das pessoas. Está aí essa praia deserta, fica deserta durante o verão, o tempo todo, porque está imprópria para o banho. Isso é muito triste para a gente, então é a nossa luta. Desde a fundação da SAP, da década de 80, que a gente vem reivindicando, mas nada acontece. Não só aqui em Angra dos Reis, né, que fomos perdendo praias, rios e cachoeiras, mas em todo o Brasil, né? Eu tive a oportunidade agora de passar um tempo em Niterói. É triste demais ver aquela praia do Ingá, Icaraí, São Francisco, tudo poluído. Então, segundo estudos últimos agora, é cerca de 40 bilhões de prejuízo por não ter balneabilidade nas praias brasileiras. Isso anualmente. Então aqui renderia emprego, ou seja, trabalho e renda, se ela fosse despoluída. Então, se não vê pelo lado ecológico, de preservação, vê pelo lado da geração de emprego, né? Porque a cidade, a arrecadação de Angra dos Reis, por exemplo, é uma arrecadação muito boa, é cerca de 1,5 bilhão por ano o orçamento da cidade. Então, não custa nada, né, cara? Você gerar emprego, renda através da nossa natureza, da balneabilidade das praias. Eu fico imaginando, se aqui cabe, no mínimo, cerca de 5.000 pessoas tomando banho de mar. Lá na Japuíba é cerca também de 5.000. Jacuecanga bota lá uns 3.000. Monsuaba também. Mambucaba, Frade. Você já imaginou? É cerca de 40.000, 50.000 pessoas tomando banho de mar, se tivesse balneabilidade nas praias e nos rios. Então a gente chora porque o rio chora, a natureza chora, né? E a gente fica chorando, implorando para os nossos governantes olhar um pouco para a natureza, para que os meus filhos, os teus netos, possam usufruir um pouco, né, do que restou. Porque o que restou dói, a gente chora de novo. A gente entre os morros e as matas
contemplando os mares, cascadas, cantando no meio do povo de nossa cidade. Queremos saber o porquê de não ter mais aonde beber. Minha fada madrinha, protetora dos animais, aqui estamos reunidos à procura de paz. Minha fada madrinha, protetora dos animais, aqui estamos. Diz a poesia: sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Agora, sonho que se sonha junto é realidade. Então aqui deram continuidade, né, ao tratamento de esgoto, né, a estação de tratamento de esgoto, e hoje essa praia está despoluída, né, tendo balneabilidade, e já mudou, né, a característica da praia. Você tem aqui canoagem, você tem aqui educação física, você tem aqui pessoal tomando banho de mar, pescando, a festa do Senhor do Bonfim. É outra história. Já abriram pousada, já valorizou o metro quadrado aqui do bairro. Então, aqui é exemplo, né, de que pode dar certo a despoluição das praias. Então, a gente fica sonhando com essa realidade, mas não é só sonhar, temos que lutar para sensibilizar e exigir dos governantes a participação deles na despoluição da praia e respeito à ecologia, porque a saúde é direito do cidadão, e isso é mais do que nunca, não é só uma estética de beleza, não, é saúde, é plenitude. Como diz a frase ali, felicidade é estar no mar. E nada melhor do que tomar um banho de mar, de poder encontrar e bater papo na praia tomando banho de mar, não é?